Olá, boa noite a todos e a todas, bom dia, boa tarde para você que vai nos assistir através do YouTube. Estamos aqui mais uma vez nos reunidos, hoje dia 5 de julho de 2021, esse projeto que foi criado pelo Hamilton e teve a felicidade e a alegria de convidar a professora Isabela para nos presentear por essas maravilhas que nós temos assistido a todas as segundas-feiras. Estamos lendo esse livro A Cura, Bert Helling. Hoje, início na página 79. A leitura vai ficar por conta da Dulce. Professora Isabela, boa noite. Muito obrigado, papai e mamãe da professora Isabela, por esse presente que nos tem dado toda segunda-feira. A palavra toda sua. Muito obrigada, Geraldo, Hamilton, Albert Hellinger, por essa oportunidade, a Sophie Hellinger por essa oportunidade, e a cada um de vocês que acompanha essa leitura comentada, especialmente a vocês que seguem com essa força para poder estudar presencialmente a segunda-feira, às 19 horas. Então, prosseguimos com o nosso livro, A Cura. Estamos na página 79, né? O corpo, né? Nosso corpo, não é isso? Sim. E vamos também já anunciar, né, Geraldo, como você pediu para as pessoas, que depois da leitura desse livro, nós seguiremos com a leitura comentada da trilogia do sucesso de Bert Hellinger, que são, na sequência em que foram editados os livros Êxito na Vida, Êxito na Profissão, Histórias de Sucesso e Leis Sistêmicas do Assessoramento Empresarial. Ok. Podemos seguir? Sim, acho que sim. Ok. Obrigada, Dulce. Nada. No nosso corpo, seguindo para novas margens. O espírito sempre segue para novas margens. A pergunta é se somos capazes e estamos preparados para seguir em frente. A nova margem de nosso corpo. Como está o nosso corpo em relação a nós? Ele se sente bem conosco? Será que o dominamos? Será que o usamos? Será que abusamos dele? Então, o espírito está distante do nosso corpo e o nosso corpo está distante do espírito. Para várias pessoas, esta seria também uma concepção cristã. Durante uma estadia em Madrid, há pouco tempo, fui até o famoso Museu do Prado. Fiquei a observar as imagens, várias imagens famosas de santos. Os santos pareciam todos magros, fracos. Será que Deus gostava deles? Será que estavam em sintonia com o movimento do Espírito? Onde está o Espírito aqui? Onde está Deus? Aos domingos, várias pessoas vão à missa, desejam servir a Deus, lembram-se dele, oram para ele. Em que direção olham ao fazer isto? Olham para si? Olham para longe de si, para uma distância longínqua? Todavia, onde está Deus? Mais perto de nós do que em nosso próprio corpo? O que seria aqui o grande serviço a Deus? O que seria a grande veneração e oração? Ver Deus em nosso corpo. Onde mais ele se mostra de forma tão maravilhosa quanto em nosso corpo? Este é o primeiro caminho que seguimos em direção à nova margem. É o caminho em direção a mais saúde. Corpo e espírito. A cada momento ocorrem em nosso corpo movimentos espirituais. Quantos movimentos ocorrem conjuntamente em nós para que o nosso corpo permaneça vivo? A cada momento são movimentos novos, movimentos criativos. Quando, por exemplo, cortamos-nos num dedo, é iniciado imediatamente em nosso corpo um processo de cura com incontáveis movimentos. De onde vêm esses movimentos? Vêm de uma força espiritual. Esta força se dedica a cada um de nós de uma maneira especial.
Onde podemos imaginar um amor maior que na ação desse espírito em nosso corpo? Existe uma relação mais profunda que a deste espírito em nós? Comparemos esta relação com as relações de casal. Com que intensidade elas agem em nosso corpo para preservar a nossa vida em comparação a essa força espiritual sempre presente e abrangente em nós? Como olhamos para essa força? Com que frequência pensamos nela? Estamos em sintonia com ela? Somos carregados e conduzidos por ela? Permitimos-nos perceber o quanto somos levados por ela? Existe maior devoção que a devoção à ação desse espírito diretamente em nosso corpo, agora, o tempo todo, sem interrupção? Meditação, mais ou menos. Farei agora uma meditação com vocês. Vamos ao nosso centro, no centro de nosso corpo. Olhamos para os movimentos internos em nós. Todos eles são movimentos da vida. Será que esses movimentos em nós vão em busca de mais? Em busca de mais vida? Em busca de mais amor? Em busca de mais saúde? Em busca de mais sucesso? Em busca de mais alegria? Em busca de mais felicidade? Em busca de mais daquilo que seria ir junto com o movimento do espírito? Ir junto com o movimento criativo do espírito? Ou será que, ao contrário desses movimentos em busca de mais, estamos, ao nos sentirmos por dentro, satisfeitos com menos? Será que paramos com os movimentos em busca de mais e passamos a nos mover em busca de menos? Em busca de menos vida, em busca de menos amor, em busca de menos saúde, em busca de menos sucesso, em busca de menos alegria, em busca de menos força, em busca de menos felicidade? Esse seria o movimento contrário. Ao invés de movimentar-se em busca de mais vida, movimenta-se na direção da doença e da morte prematura. Agora, nos entregamos a um outro movimento. Deixamos-nos envolver por um movimento do espírito. Entregamos-nos a esse movimento em busca de algo novo e grande, em busca da saúde plena. Ao conseguirmos alcançar tal movimento, estamos a meio caminho da nova margem de nossa saúde. Meu corpo. Muitas vezes tratamos o nosso corpo como se fosse subordinado ao nosso espírito. Tratamos o corpo de forma pretensiosa, embora sem ele não haja o espírito ou outra coisa que possa viver por si só. No antagonismo entre espírito e corpo, da forma postulada por muitos, incluindo religiosos e espiritualistas, reflete-se um outro antagonismo, principalmente no caso dos homens. Trata-se do antagonismo entre homens e mulheres. Quantos atos de desdém, opressão, mutilação e degradação já foram praticados por muitos homens contra as mulheres? Tratando suas mulheres como um objeto pessoal à sua disposição, que pode ser trocado ou jogado fora sem compaixão, respeito e sem coração. Muitas vezes, agem da mesma forma com relação a seu corpo. Negligenciam-no, colocando-o em risco pelos chamados valores espirituais, frequentemente em busca de uma glória vaidosa. O que nos resta de uma guerra ou campanha, além do estupro de uma mulher, no cenário da nação derrotada, levando por sua vez ao estupro de diversas mulheres sem compaixão, respeito e coração? Onde começa para nós a reconciliação e a paz em todos os níveis?
no respeito e amor às mulheres e na tomada pelo homem de uma posição embaixo e ao lado da mulher. Esse movimento vai muito além da chamada igualdade de direitos, da mesma forma como não é possível haver uma igualdade de direitos corpo e espírito, mas apenas a união de algo com aquilo que o precede, carregando-o e suportando-o na vida. Quando penso no que muitos homens fizeram às mulheres durante tanto tempo, meus olhos enchem-se de lágrimas, assim como quando penso naquilo que eu e muitos homens fizemos ao corpo delas e ao corpo de diversas outras pessoas. Muitos homens, principalmente os homens, tratam a terra da mesma forma que tratam as mulheres, apesar de esta ser o único abrigo. De forma similar, lidam também com o dinheiro. Diferentemente do dinheiro proveniente de um salário merecido por um trabalho, o dinheiro que chega às mãos dos homens proveniente do ganho sem motivo, como aquele que provém de uma nova guerra, mutila os verdadeiros responsáveis pela sua origem. Como podemos voltar aos nossos fundamentos? Como é possível para os homens retornarem às mulheres? Como retornam às suas mães as mulheres que se sentem numa situação similar com relação a seus corpos? Com humildade, retornamos à terra a partir de uma altura arrogante. Com um deslocamento de peso, retornamos do ar de volta para a terra, atraídos pelo solo materno, do qual viemos e o qual nos nutre e carrega. Assim, as mulheres carregam os homens e as outras mulheres com um amor materno, vinculadas e unidas a eles, sem se sobrepor aos mesmos. Também dessa forma, retornamos ao nosso corpo e, por meio deste, ao poder criativo. Arquétipo e origem de toda a vida, que encontramos em sua forma mais ampla na mulher e na mãe, assim como em nosso corpo. Como? Com um amor primordial que, de forma maternal, diz a tudo aquilo que traz à existência. Que se torne, que seja, que viva. Ok. Vamos seguir até aqui para nosso primeiro comentário. Bom, como vocês podem perceber pela leitura desse livro, Bert Hellinger, ele começa falando da alma, do espírito, para depois ele falar sobre o corpo, que é onde nós estamos agora. E ele nos leva a uma compreensão mais ampla, e por isso ele chama de novas margens, sobre o nosso próprio corpo. Né? Então, ele busca nos levar a uma compreensão do corpo não apenas física, não apenas mecânica, mas mostrando que existe essa interconexão íntima entre o corpo, entre a alma e o espírito. E ele nos leva a perceber qual é a atitude que nós temos em relação ao nosso corpo. Nós usamos o nosso corpo, abusamos do nosso corpo. Como nós nos sentimos em relação a esse nosso corpo revela de que maneira nós estamos em relação a essa dimensão espiritual e ainda mais em relação aos homens e às mulheres. Bert Hellinger nos mostra, né, de que maneira mais bela pode ser esse serviço a Deus quando compreendemos que, ao invés de olhar para o céu, nos toca olhar para a terra, para o nosso próprio corpo, para as nossas relações cotidianas, para o nosso trabalho. Então, de uma certa maneira, como seria essa nossa relação com o corpo se víssemos nesse corpo o próprio Deus, a própria divindade? Então, ele mostra que esse caminho em direção a mais saúde, ele passa através do corpo, mas passa especialmente de uma compreensão do corpo. E que essa regeneração que muitas vezes nós buscamos quando estamos doentes, ela vem
deste movimento espiritual e dessa conexão com algo maior. E o que acontece? Para onde nós somos levados? O que ele nos mostra, né? Ele nos mostra que, dependendo da maneira como nós somos, como nós olhamos para o nosso corpo, nós somos levados a esse caminho que ele nos conduz de crescimento espiritual. E aí, ele nos leva, através dessa meditação, a saber se nós estamos indo para o mais ou para o menos. Mais o quê? Mais amor, mais saúde, mais sucesso, mais felicidade. Ou se nós estamos satisfeitos com o menos, né? Com o estado que o nosso corpo está, com a nossa vida, com o nosso amor, com a nossa saúde, com o nosso nível de sucesso, com o nosso nível de alegria ou de felicidade. E a ideia é que nós não vamos apenas perceber esses movimentos, né? Então, assim, esses movimentos podem ser revelados nas coisas mais simples da vida. Então, assim, eu vou para a academia ou eu não vou para a academia? Eu como uma comida que eu sei que não me faz bem, ou eu bebo alguma coisa que eu sei que não me faz bem, ou eu opto por outra coisa que me faz melhor, né? Então, a ideia é que a gente possa não apenas tomar consciência desse movimento, que em última instância é para mais vida ou menos vida, no caso, morte, e, a partir daí, nos entregarmos a um outro movimento, ou seja, que nos conduz a um outro tipo de relação com o nosso corpo, né? E aí, depois, eu acho que ele traz uma contribuição muito importante, que vai na raiz da modernidade ocidental, né, que se constituiu com o pensamento cartesiano, dessa divisão que existe entre corpo e mente, e que, na verdade, entre corpo e espírito, né, podemos dizer assim, Bert Hellinger mostra que reflete outros antagonismos, por exemplo, dessa relação entre o homem e a mulher. E de que maneira os homens, e nós mulheres também, agimos em relação ao nosso corpo, como os homens agem em relação às mulheres, ou em relação à terra, ou em relação ao próprio dinheiro, de maneira exploratória, de maneira controladora, de maneira desrespeitosa, né? E aí ele nos mostra que a paz, e no caso a reconciliação e também a saúde, elas vão surgir a partir de uma reconciliação ainda mais profunda, né? Que tem a ver com essa reconciliação entre o homem e a mulher, dos homens poderem se perceber. Observem vocês embaixo e ao lado da mulher. E o que ele está querendo dizer com isso, com embaixo? Com embaixo é eu saber me colocar no lugar de filho em relação à mulher e de pequeno em relação a esse feminino que gera a vida, né? E ao lado da mulher, nessa diferença que existe entre o homem e a mulher, que ao mesmo tempo tem equivalência, mas não necessariamente equanimidade, ou seja, eles não são iguais, eles são equivalentes, mas não são iguais, né? E por isso Bert Hellinger fala que não é possível ter uma igualdade exata de direitos, por assim dizer, já que somos diferentes, né? E ele mostra que esse retorno, né, a uma relação saudável com o próprio corpo implica essa relação saudável com as mulheres e também das próprias mulheres com as suas mães e com as outras mulheres, e que esse caminho começa com essa humildade, sem que uma pessoa queira se sobrepor à outra. No caso, as mulheres também possam aprender a estar vinculadas, a estarem unidas, e da mesma maneira entre as mulheres e os homens. Alguma pergunta, algum comentário em relação a isso? Então, prosseguimos com a leitura, por favor, Dulce. Ok. À esquerda e à direita, a outra dimensão.
Considerações preliminares. Possuímos em nosso cérebro 2 hemisférios que se opõem entre si. Eles também se completam. Eles se opõem porque são separados. Possuem funções diferentes. Temos dificuldade se nos movimentamos mais em um dos hemisférios cerebrais que no outro. A solução seria unir ambos de forma que pudéssemos nos movimentar com ambos ao mesmo tempo, sem diferenciá-los. Isto é um aspecto superficial, conhecido por todos. Podemos acrescentar algo a isso. Está escrito na Bíblia: Deus criou o homem à sua imagem. Em seguida, vem um trecho inquietador, algo como: Ele o criou como homem e mulher. Assim, para Deus, se é que posso dizer algo assim, os hemisférios do cérebro não eram separados. Para nós, eles são separados. Percebemos, ao contrário de Deus, o homem e a mulher como separados. Porém, o homem sozinho não é a imagem de Deus e a mulher sozinha não é a imagem de Deus. Apenas juntos correspondem à imagem de Deus. O homem sozinho é incompleto. Apenas com a mulher ele se torna pleno. Todavia, ele faz distinções entre si e a mulher. O mesmo vale para a mulher. O ser só se torna ser quando consegue unir o masculino e o feminino em si, em todos os aspectos. Existem várias distinções que, embora não percebamos, são uma derivação da distinção entre o homem e a mulher. Por exemplo, a distinção entre corpo e espírito. Ao invés de mulher, dizemos corpo. Ao invés de homem, dizemos espírito. Nesse sentido, o caminho espiritual com a sua rejeição ao corpo é, sob vários aspectos, a negação da mulher. Por esse motivo, existem vários caminhos espirituais que são nocivos ao corpo. Eles anulam a unidade entre homem e mulher, dando prioridade a um em relação ao outro. O mesmo ocorre com os hemisférios esquerdo e direito do cérebro. Um é masculino e o outro feminino. O mesmo vale para as regiões de cima e de baixo. A pergunta é: o que os une? Interiorização. Fechem os olhos e sintam dentro de si. Que lado em vocês é mais forte, o esquerdo ou o direito? O que é mais forte em vocês, a região de cima ou a região de baixo? O que é mais forte, a relação com a mãe ou a relação com o pai? Se possuírem filhos de ambos os sexos, com qual deles a relação é mais forte? Com o filho ou com a filha? Meditação. Essa foi a preparação. Conseguiram perceber a separação em vocês? Agora, através de uma meditação, gostaria de percorrer um caminho com vocês por meio do qual unimos as duas coisas. Elas são sempre masculinas ou femininas. A pergunta é: como juntamos ambas em uma unidade? Ao atingirmos isso nas diversas áreas, também alcançamos a unidade entre homem e mulher em nós e nas relações com os nossos parceiros. Esquerda e direita. Fechem os olhos. Voltamos nossa atenção aos braços direito e esquerdo. Separem os braços e virem as palmas das mãos para cima. As mãos ficam repousadas sobre as coxas. Relaxem. Agora, sintam primeiro uma mão e depois a outra. Qual das duas é mais forte? Qual é mais fraca? Sem olhar para nenhuma das mãos, olhem para frente, até que ambas se unam. Isto significa: uma mão torna-se mais e a outra também. Esperamos até o momento em que não pensamos em nenhuma das mãos mais que na outra. Direita e esquerda
se tornam uma, infinitamente uma. Aqui se processa algo no qual os opostos se anulam. Eles se tornam um entre si, em cima e embaixo. Agora faremos o mesmo com as regiões de cima e de baixo. Primeiro olhamos para cima e depois para baixo. Por onde em nosso corpo passa a linha de separação? Também aqui esperamos até que ambos se juntem em uma unidade. Sentimos a diferença em nós quando alcançamos a unidade. Pai e mãe. Agora fazemos o mesmo com o pai e a mãe. Sentimos diretamente em nós o lugar do pai e o lugar da mãe. Qual dos dois é negligenciado e fica em segundo plano? Esperamos no movimento interno até que ambos se tornem um em nós, iguais e um só ao mesmo tempo. Ampliamos esse movimento ao sentirmos com o nosso pai também os seus pais junto a ele e com a nossa mãe também os seus pais junto a ela. Sentimos a diferença em termos de plenitude e força. O relacionamento de casal. Agora transferimos esse movimento ao nosso relacionamento de casal. Quem ou o que nessa relação está em primeiro plano? Quem ou o que está em segundo plano? Há algo que está mais à direita ou à esquerda? Quem ou o que está mais em cima ou mais embaixo? Permitimos que eles se unam, ambos com o mesmo valor. Sentimos o efeito da união entre ambos com um amor abrangente. Deus e o mundo. Agora nos deslocamos em direção a uma outra posição que podemos comparar com a que existe entre direita e esquerda e entre em cima e embaixo. A oposição entre Deus e o mundo. Deixamos que converjam em nós, tornando-se uma unidade, sem diferenciá-los. Nós, ao mesmo tempo com ambos, um só em todos os aspectos. Considerações posteriores. Essas reflexões podem ser transferidas para outras oposições. Irei mencioná-las aqui de forma breve. Saúde e doença. Quando desejamos nos livrar de uma doença, comportamos-nos de forma masculina. Quando concordamos com ela, comportamos-nos de forma feminina. Se ambos puderem convergir, a saúde e a doença atuam juntas, tornando-se uma só. Vida e morte. Aqui, a vida é masculina e a morte feminina. O que acontece conosco quando ambos podem convergir em uma unidade nos sentimentos? Nossa vida se torna tranquila e plena. Vivemos com a morte diante de nós. Dessa forma, nossa morte é, a seu tempo, plena. Antes e depois. Com relação ao tempo, o passado é sentido como feminino. Nesse sentido, ele está concluído. O futuro é masculino. Quando nos orientamos pelo depois, agimos de forma masculina. Quando o antes nos atrai para si, esperamos sem agir. Ambos são necessários e, sozinhos, são infrutíferos. Como eles se tornam um só? No momento, agora. A ajuda. Imaginem que adentremos esse movimento que une tudo aquilo que é separado e que alguém venha nos pedir ajuda. O que podemos fazer por essa pessoa? O amor ao próximo começa por aquilo que está mais próximo de nós, nosso corpo e a nossa saúde. Continuo? Meditação. A entrega. Farei com vocês uma meditação que dá continuidade àquilo que vivenciamos anteriormente. Vamos ao interior de nosso corpo. Em nosso corpo e naquilo que ocorre dentro dele o tempo todo,
Deparamos-nos com um poder criativo do qual provém tudo aquilo que existe. Dele provém nossa vida como ela é. Ele nos mantém vivo, com uma dedicação e um amor que tudo abrangem. É dele que vem a ajuda quando algo em nós está passando necessidades. Quando uma ferida se cura, esse movimento está agindo em nós. Olhamos para essa força com devoção. Colocamos-nos em suas mãos com entrega, com confiança máxima. Colocamos em suas mãos a nossa doença e tudo aquilo que dói. Essa força nos conduz, através de nossa doença e de nossa dor, a uma vida mais plena, à vida completa. Ela nos conecta a todos que nos pertencem, de forma que tanto nós quanto eles nos tornemos saudáveis. Agora olhamos para alguém que está perto de nós, alguém que está doente e com quem nos preocupamos. Também nele vemos esse poder atuando e direcionamos a essa força as nossas preocupações com relação ao outro. Ela se preocupa, somente ela. Ajudamos o outro, primeiramente, ao colocar nas mãos desta força nossas preocupações em relação a ele. Colocamo-nas em suas mãos com entrega. A sintonia. No âmbito dessa meditação, perguntamo-nos: somos capazes de ajudar alguém? Estamos autorizados a ajudar alguém? Isso nos é permitido quando estamos em sintonia com esse movimento criativo. Quando estamos internamente em sintonia com esses movimentos, muitas vezes eles atuam através de nós, sem que façamos nada. Eles irradiam através de nós. Meditação, o movimento curativo. A doença é o sinal de que existe algo que aguarda para ser colocado em ordem. É sempre o amor que coloca algo em ordem. Principalmente o amor a um excluído que não tem lugar. Esse amor quer sempre mais. Também a doença quer sempre mais. O movimento em direção a mais é um movimento em direção à saúde. Agora sentimos o nosso corpo e olhamos para uma doença ou uma dor. Vamos com a nossa doença e a nossa dor em direção a um movimento em busca de mais, não importa qual for a direção. Digo ainda algo mais sobre a saúde. A saúde é um movimento do espírito e um movimento do amor. A alimentação. Não, agora a gente para. Antes da gente entrar na alimentação, vamos ver o que ele falou até agora, que são coisas, digamos assim, mais filosóficas, não é? Bert Hellinger nos leva aqui, então, a encontrar a polaridade e poder também ir além dela, integrá-la. Eu acho que essa parte ela é belíssima. Eu convido vocês a marcarem especialmente a meditação, que ele conduz à integração. Então, ele mostra como homem e mulher não podem ser vistos como totalmente separados, assim como nós não podemos ver os nossos hemisférios do nosso cérebro como separados, que só juntos, homem e mulher, formam a imagem de Deus. Então, o homem é incompleto, a mulher é incompleta, e se trata de uma tarefa para nós, enquanto seres humanos que somos homens ou mulheres, no sentido biológico, aqui nós não estamos falando de gênero, encontrar esse relacionamento saudável um com os outros, essa união, tanto em nós mesmos, do feminino como masculino, como no nosso relacionamento, né? Seja com o nosso próprio corpo e com o que é espiritual, como Bert Hellinger nos mostrou, seja com o homem e a mulher, seja com a natureza. E ele mostra que, muitas vezes, os caminhos espirituais que não valorizam o corpo, que rejeitam o corpo, na verdade, escondem aí uma rejeição à mulher. E isso é muito importante,
vindo dele, já que ele foi um padre, né, e um teólogo, estudou diferentes religiões. Então, depois ele vai nos levar a essa meditação, buscando especificamente o que une, porque perceber as diferenças, nós percebemos. Podemos perceber a diferença entre os lados do nosso corpo, o lado direito e esquerdo, a parte de cima e a parte de baixo, e muitas vezes ele também nos conduz a perceber de que maneira preferimos um filho homem a uma filha mulher, ou vice-versa. Mas o que realmente nos leva à união? O que pode levar à união é algo que está além das polaridades, né? Então, se trata de um movimento do espírito, e ele nos conduz isso, mostrando a separação que existe entre a separação imaginada, né? Entre corpo e espírito, entre direita e esquerda, cima e embaixo, pai e mãe, e ele vai nos levando passo a passo a fazer a integração de todos esses aspectos, mostrando que eles só podem se integrar em um momento, que é agora, e a partir da percepção de que são iguais, mas diferentes, e ao mesmo tempo compõem uma unidade. E depois ele nos leva a perceber que tipo de atitude nós temos em relação à doença, como querer se livrar da doença seria uma atitude masculina, e a concordância com a doença, uma atitude feminina. Então, como nós precisamos desses dois aspectos para aprendermos o que é a lição, que essa lição que a doença tem para nos mostrar, que tão maravilhosamente ele chega no final, nos explicando que essa saúde é, na verdade, um movimento do espírito que busca, que aguarda amorosamente que algo seja colocado em ordem, né? Então, assim, a doença, ela mostra que algo precisa ser colocado em ordem, isso só pode ser colocado em ordem através desse amor, dessa integração das polaridades, e ele mostra que a saúde, então, é esse movimento do espírito que conduz a essa integração. Mostra como o passado é feminino, como é algo que já está concluído, o futuro é algo masculino, algo que está em aberto, o antes, né? Se uma pessoa está muito voltada para o passado, ela não vai conseguir agir, né? Ou então, se ela volta-se apenas pelo futuro, ela perde a sua força para poder realizar o que ela precisa dentro desse futuro, né? E depois ele traz o nosso olhar para a ajuda. Como que nós podemos, então, ajudar alguma pessoa, alguém? Então, ele mostra que esse amor ao próximo começa com esse amor que precisamos desenvolver pelo nosso próprio corpo. Então, quem deseja ajudar ao próximo precisa, em primeiro lugar, ajudar-se a si mesmo, e o que tem de mais próximo é o seu próprio corpo. Então, a ideia que Bert Hellinger nos traz, né, e que nos conduz por meio da sua meditação, é olhar para além dessas polaridades com devoção para algo que é maior e para esse que está mais próximo de nós, que é o nosso próprio corpo. E só podemos ajudar uma pessoa quando nós olhamos para essa pessoa e fazemos a mesma coisa que fizemos em relação a nós mesmos, ou seja, nós integramos essa polaridade, nós colocamos isso que parece separado nas mãos de algo maior. Então, eu só posso ajudar uma outra pessoa quando eu entrego as suas dores, as suas dificuldades a algo maior. Então, essa é uma condição da ajuda que Bert Hellinger nos ensina. E essa ajuda, ela só é permitida quando nós estamos em sintonia com esse movimento. A doença é um sinal de que algo necessita de mais amor, que algo precisa de um olhar mais generoso da nossa parte e que existe um movimento que quer nos conduzir a algo maior. Então, ao invés de olhar essa doença como algo que nos tira força, nos tira saúde, nos tira vida, o que é que dentro da doença se esconde de aprendizado e que pode nos conduzir a nós mesmos e as pessoas que estão conosco a uma vida maior?
Então, é dessa saúde e é desse movimento que o Bert Hellinger fala nesse livro, quando ele está falando da cura. Pode continuar? Se não tem nenhuma pergunta, nenhum comentário, sim. A alimentação. Existe um ditado que diz: você é aquilo que come. Com aquilo que comemos, entramos numa sintonia íntima com a vida que torna possível a nossa vida. Ao mesmo tempo, entramos em sintonia com aquilo que reduz a nossa vida. Por exemplo, quando outras forças perturbam essa sintonia íntima ou a distorcem em seu oposto, pelo fato de outros interesses possuírem precedência sobre a nossa saúde. Muitas vezes isso ocorre por ignorância, até mesmo por parte daqueles que nos aconselham sobre a nossa alimentação, e ao fazê-lo, voltam-se para estudos que levam em consideração apenas um fator, negligenciando os demais. Felizmente, foi publicado recentemente o mais abrangente estudo sobre esse tema. Ele é resumido e explicado de forma clara no livro The Shiny Study, o mais abrangente estudo sobre alimentação e doença de T. Colin Campbell e Thomas M. Campbell. Sigo esse livro nas descrições feitas por mim aqui e nos próximos capítulos, sem quaisquer adições de minha parte. Porém, ainda gostaria de dizer que eu próprio sigo tais recomendações e sinto em mim sua ação curativa. Primeiramente, com a visão geral. Existem diversas doenças associadas diretamente aos desvios em relação a essa forma de alimentação. Embora pretenda abordá-las individualmente mais adiante, mencionarei aqui algumas delas. Quais são os desvios em relação a uma alimentação em sintonia com a vida, da qual depende a nossa saúde? Por favor, não se assuste. Este estudo, realizado de forma abrangente com vários milhões de pessoas, em cooperação íntima com diversas universidades nos países líderes, industrializados e, ao mesmo tempo, substanciada por inúmeros estudos com animais a respeito de sua alimentação, leva ao resultado a seguir. A forma de alimentação mais saudável, capaz de prevenir várias doenças e inibir seu desenvolvimento ou curá-las, ao ser adotada, é a alimentação totalmente vegetariana, sem a ingestão de qualquer alimento derivado de animais, ou seja, sem ingestão de carne, peixes, laticínios e ovos. Você está chocado? Agora está achando que sou um daqueles fanáticos que pensam ser melhores que os outros e preferem a abdicação a uma vida vivida de forma plena? Antes de decidir interromper a leitura, espere pelas provas detalhadas. Então você saberá ao que se expõe realmente com a sua alimentação, de uma forma ou de outra. A alimentação e o câncer. Primeiro direi algo sobre um experimento realizado com ratos. O tempo de vida de um rato é geralmente de 2 anos. 2 grupos de ratos receberam a mesma dose de aflatoxina, uma toxina de fungo que causa câncer de fígado. O primeiro grupo foi sujeito a uma dieta rica em proteínas, principalmente derivadas de leite de vaca, com uma parcela de 20%. A parcela ingerida normalmente por uma pessoa é de 10% a 20%. Todos os ratos do grupo alimentado com a parcela de proteína de 20% morreram de câncer de fígado dentro de 100 semanas. O outro grupo recebeu a mesma quantidade de aflatoxina, sendo sujeito a uma dieta com uma parcela de proteína de apenas 5%, composta apenas por proteína vegetal. Apesar de terem sido expostos à mesma dose de aflatoxina, todos os animais permaneceram vivos, ativos e vigorosos após as 100 semanas, apresentando um pelo brilhante e sedoso.
Diversos pesquisadores acreditaram por muito tempo que animais sujeitos a uma dieta tão pobre em proteínas não poderiam permanecer saudáveis. Todavia, os animais que receberam a ração com baixo nível de proteína revelaram-se mais saudáveis em todos os aspectos. Viveram mais, apresentaram maior nível de atividade física, permaneceram mais magros e tiveram um pelo mais saudável. Enquanto isso, os outros ratos que receberam a ração rica em proteína morreram dentro de 100 semanas. Além disso, os ratos que ingeriram menos proteína não só consumiram, como também queimaram mais calorias. Os animais que receberam a ração com baixo nível de proteína absorviam mais oxigênio necessário para a queima das calorias, apresentando maior nível de tecido adiposo marrom, que possui eficiência especial na queima de calorias. Isso ocorre por meio de um processo de termogênese, ou seja, consumo das calorias como calor corporal. Esse fenômeno já foi demonstrado há anos. Uma alimentação com baixo nível de proteínas eleva a queima de calorias, fazendo com que restem menos calorias para serem acumuladas como massa corporal e talvez para serem utilizadas no crescimento de células de tumor. Para medir o nível de atividade física de cada grupo de ratos, comparamos a quantidade de tempo gasta voluntariamente por eles correndo na roda. Um monitor registrou o número de voltas da roda. Os animais alimentados com baixo nível de proteína realizaram uma quantidade 2 vezes maior de movimentos em um período de 2 semanas. A observação parece confirmar a forma como uma pessoa se sente após uma refeição rica em proteínas: preguiçoso e sonolento. A dimensão. Os pesquisadores descobriram que os efeitos da alimentação sobre o câncer se aplicam praticamente a todos os tipos da doença, independentemente dos diversos fatores que a tenham causado ou das diferentes partes do corpo onde ela se encontre. Qual é, então, a melhor maneira de prevenir o câncer? Uma alimentação conforme o sugerido aqui. Qual é o tratamento mais promissor contra o câncer? Também essa alimentação. Ela interrompe o crescimento do câncer e até faz com que ele retroceda. Porém, não confie demais naquilo que digo. Procure pelos detalhes no livro em questão. Para mim, são literalmente espantosos. Doenças coronárias. As doenças coronárias são aquelas associadas ao estreitamento das artérias, reduzindo ou impedindo o fluxo de sangue para o coração e levando a angina pectoris, operações de ponte, infarto cardíaco, derrames e angioplastia. Um grupo de 18 pacientes sofrendo de tais doenças cardíacas graves foi sujeito por um período de 11 anos a uma dieta semelhante à apresentada aqui. Qual foi o resultado? Além de ter sido estagnada nesses pacientes, a doença até retrocedeu. Em 70% dos pacientes, houve uma abertura das artérias entupidas. Todavia, a mudança do tipo de alimentação também foi combinada a um maior nível de atividades físicas. A alimentação e a diabetes. Existem 2 tipos de diabetes. Diabetes do tipo 1 não são capazes de produzir uma quantidade adequada de insulina porque as células produtoras de insulina de seu pâncreas foram destruídas. Isso é o resultado de um ataque do corpo contra si mesmo, o que torna a diabetes do tipo 1 uma doença autoimune. Os diabéticos do tipo 2 são capazes de produzir insulina, mas essa não cumpre sua tarefa. Os medicamentos e as operações modernas não são capazes de curar a diabetes. Como consequência, os diabéticos são acompanhados por medicamentos e tratamentos médicos durante toda a vida. Porém, há esperança. De fato, há mais que esperança. Os alimentos que consumimos possuem uma enorme influência sobre essa doença.
Uma alimentação adequada não só previne a diabetes, como também trata a doença. A seguir apresento um resultado. Após mudar para uma dieta completamente vegetariana, os diabéticos do tipo 1 puderam, após apenas 3 semanas, reduzir sua dose de insulina em 40%. Seu perfil de açúcar no sangue melhorou de forma expressiva. Também é importante mencionar que o nível de colesterol dos indivíduos foi reduzido em 30%. Os diabéticos do tipo 2 reagem melhor a terapias que os do tipo 1. Após a mudança para uma dieta completamente vegetariana, todos os indivíduos de um grupo controle com 25 integrantes, com exceção de uma pessoa, puderam interromper a medicação com insulina dentro de poucas semanas. Também foi comprovado que os benefícios da alimentação vegetariana continuam ao longo dos anos, contanto que a dieta seja mantida. Como sugere a diabetes tipo 1 em crianças? Não, como surge a diabetes tipo 1 em crianças? A principal causa é quando um bebê não é amamentado o suficiente, sendo alimentado com proteína de leite de vaca, possivelmente proveniente de alimentos para bebês. Conclusão: o leite de vaca é capaz de causar uma das doenças mais fatais dentre as que podem ser contraídas por uma criança. Sendo assim, aconselho pais com filhos pequenos a se informarem imediatamente através do livro mencionado acima. Mesmo crianças diabéticas podem, através da mudança na alimentação, passar a precisar de menos insulina. Alimentação e obesidade. A solução para todos os problemas de obesidade é uma alimentação baseada em alimentos vegetais nutritivos, associada a uma quantidade adequada de atividade física. Em um grupo controle, 4.500 pacientes participantes de um programa de 3 semanas perderam 5,5% de seu peso corporal, sem precisar jejuar, apenas passando a ingerir somente alimentos vegetais. Como proceder diante disso? Em primeiro lugar, descarte todas as concepções relativas à quantidade de calorias. Falando de forma geral, você pode comer o tanto que quiser e emagrecer mesmo assim, desde que ingira o tipo certo de alimentos. Em segundo lugar, não precisa ficar esperando por abdicação, privação e comidas insossas. Isso não é necessário. Sentir-se com uma fome é um sinal de que algo não está certo. A fome constante, sentir-se com fome é um sinal de que algo não está certo. A fome constante faz com que seu corpo desacelere o metabolismo como mecanismo de defesa. Além disso, nosso corpo é dotado de mecanismos que permitem que recebamos exatamente a quantidade certa de nutrientes vegetais, sem que tenhamos que pensar sobre cada pequena coisa que comemos. Dê ao seu corpo o alimento adequado e ele irá fazer a coisa certa com o mesmo. Resumo. Possuímos atualmente um amplo espectro de provas científicas de que uma alimentação baseada em alimentos vegetais nutritivos é a melhor para o coração, a melhor contra o câncer, a diabetes e as doenças autoimunes, bem como a melhor para os nossos rins, ossos, olhos e para o nosso cérebro. Ok. Então, observem para vocês que esse é talvez o único livro em que Bert Hellinger fala sobre a alimentação. Não sei se vocês sabem, mas a Sophie, além de ser uma profunda conhecedora da medicina energética, é também uma profunda conhecedora da alimentação. Então, com certeza, esse conhecimento veio dela também. Ela é uma chefe culinária, da culinária ayurvédica, conhece muito de cozinha e cozinha muito bem. E aqui nesse livro, ele nos traz compreensões que estão nesse estudo, The China Study, né? E ele
ele ousa falar sobre a alimentação, muito em função também das experiências que ele teve, já mais no final da sua vida, de se tornar vegetariano ou de reduzir drasticamente o consumo de carne. Então, ele fala tanto a partir desse estudo, como também da sua própria experiência. Aí, ele vai mostrar diante de várias doenças, né, do câncer, das doenças coronárias, do diabetes e da própria obesidade, da importância dessa alimentação e também da importância, obviamente, de se reunir a alimentação ao exercício. Eu acho que o mais importante aqui, talvez que nós não saibamos, é sobre a diabetes tipo 1 em criança, como ela se relaciona ao leite da mãe, quer dizer, de não ter podido tomar o leite da mãe e é o leite da vaca. E a outra questão é quando ele vai falar sobre a obesidade, né? E que ele mostra que não é necessário nem passar fome, nem abdicar do prazer, mas sim oferecer ao corpo o que ele precisa, que o corpo vai ter uma inteligência própria para lidar com isso. Então, essa parte do livro, basicamente, ele está trazendo algo que ele não trouxe em nenhum outro livro, que foi a sua compreensão e a sua experiência sobre o que a alimentação e os exercícios podem levar em relação às doenças. Eu não tenho mais nada a comentar, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentar algo mais. A gente pode tanto seguir com a leitura, ou então para uma questão pessoal de algum dos participantes. Alguém tem algo a perguntar ou gostaria de colocar alguma questão pessoal? Professora? Sim. É o Arnaldo. Oi, Arnaldo. Essa questão, eu sei conscientemente, por tudo que eu já fiz na minha vida, eu sei da toda a importância da alimentação, eu sei de tudo aqui. Eu tenho diabetes, né? Ela tem ficado 160, às vezes um pouquinho mais, mas normalmente eu não tenho chegado a 100. Eu entendo que tem um padrão. Eu não consigo fazer o que eu sei que tenho que fazer. Eu só tenho 62 anos agora e desde os 40 eu já melhorei muito. Mas é um padrão que eu gosto de verduras, eu gosto de legumes, eu tenho comido quase nada de carne, mas assim, um pouquinho de carboidrato, um pãozinho que a gente come, a gente tem uma história de diabetes, um pãozinho francês já muda tudo, sabe? Uhum. Eu tenho uma família grande, tenho um social que sempre vai na contramão do que eu gosto, do que eu sei, do que eu... Eu acho que já deu para você entender. É uma barreira, uma barreira. E eu sei de tudo. Eu entendo. A sua diabetes é tipo 1 ou do tipo 2? Tipo 2. Tá, deixa eu te contar. Minha avó, Dona Brácia Munhoz, que veio beber uns 5 anos pelo cabo, morreu de diabetes, com 50 e poucos anos. Naquela época, de 30 anos atrás, as pessoas morriam mais cedo, né? O meu pai, com 77, 76 anos, tinha pressão alta e diabetes também. Meu pai, a mãe dele,
E nós somos em 8 irmãos vivos, né? Minha mãe teve 3, ela sobrinha, esses 3 antes de mim. Mas, assim, de todos os 8, acho que 6 ou 7 têm diabetes. Ok. Primeira coisa, aí falando sobre, antes da gente propriamente entrar num trabalho pessoal, mas fazendo como é que se diz, uma explicação genérica para todos, né? Vocês observaram que ele falou assim, eu sei de tudo, mas eu não consigo. Então, como seria, Arnaldo, falar, eu sei de tudo, mas eu não quero? Eu posso até dizer isso, mas é bem forte e eu não quero que não tenha muita força. Porque eu quero, mas é complicado. Entendi. Exato, exato. Quando uma pessoa diz eu não consigo, por trás existe um não quero. E esse não quero também tem o direito de existir. Tem uma parte sua que quer e outra que não quer. E essa parte tem o direito de existir. Ela ganha algo com isso. E de imediato, Arnaldo, o que você ganha tendo diabetes? É tudo de ruim. Não, você ganha algo que é muito importante. Tenho diabetes? É. Algo que é bom, muito bom, mas que vem através da diabetes. Eu conheci um japonês, resumindo a história, ele falou assim, a diabetes foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu aprendi a comer tudo que é de bom e de melhor que existe para a saúde. Para a saúde, que faz bem ao corpo, independente se está doente ou não. Então, se eu fizesse direitinho, eu só ganharia com isso. Você ganhou um grande aprendizado, mas tem algo muito mais profundo que você ganha com a diabetes, que é pertencer à sua família. Ah, isso é verdade. Nossa, isso é só o começo da linha. Entende? Eu topo tudo, mas é só o começo da linha. Por amor, por ser mais velho, por ter Uhum. tido aos 3 que não vieram, e eu sei da história, minha mãe não conta, os outros 7 vêm também. É muito amor. Como chama? O amor não positivo, o amor não consciente. Isso é o amor cego. Amor Mas cego. veja bem, é como se a força para amar diferente fosse maior do que a força para comer diferente. Entendeu? A força para amar diferente é maior do que a força para comer diferente. E eu também já vi o Bert Hellinger trabalhando com a diabetes, e, se não me engano, está lá registrado nos cursos que ele deu em Águas de Lindóia. Se você quiser, tem uma constelação que ele fez com uma pessoa. Isso tem a ver, a diabetes, muitas vezes, com a perda da alegria da criança. Essa é a criança que come doce. Eu já não posso mais ser criança. Engraçado que meu não é doce, eu não sou fanático por doce. É um pãozinho. O doce eu não vou atrás mesmo.
Talvez se transforme nisso, né? Ok, eu acho que para a gente... Aham. Mas só que para a gente poder passar para um outro tipo de trabalho agora, antes da gente poder falar só sobre a sua questão, se a gente puder fazer uma visualização ou então um trabalho com as pessoas que estão aqui no grupo, a gente precisa encerrar essa parte da gravação e começar uma próxima, não é, Geraldo? Isso, professora, podemos fechar, né? Encerramos essa parte e vamos abrir agora uma segunda parte, onde a gente vai realizar uma constelação online, um trabalho meditativo, e a gente abre a possibilidade para que outras pessoas queiram no próximo grupo participar também, mas a gente encerra a leitura aqui. Isso, então, muito boa noite a todos, muito obrigado pela presença de todos. Eu aguardo vocês na próxima segunda-feira. Muito obrigado, professor, obrigado, Dulce, pela leitura maravilhosa. Até a próxima segunda.